Olá pessoal, estamos começando mais um programa Fala Vereador. Importante destacar que este programa foi idealizado para que a comunidade conheça um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares jaraguaenses. Como sempre, o nosso bate-papo tem a participação dos vereadores mirins da Câmara de Jaraguá do Sul. No nosso bate-papo de hoje, tem um vereador que não gosta de pensar no agora. Ele tenta imaginar Jaraguá lá para frente, lá no futuro. Ele é casado há mais de 20 anos com a Sara, é pai de 3 meninas, segundo ele, maravilhosas, Luísa, Laura e Lívia, filho do Ingo e da dona Inha. Começa agora o Fala Vereador com o vereador Rony Lucas. Vereador, seja bem-vindo. Olá, André. Olá, vereadoras, vereadores mirins, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vereador, para começar a nossa entrevista de hoje, a gente já inicia com uma interação dos nossos mirins. O senhor já vai começar a entrevista explicando o que é esse gesto, porque ficou muito famoso depois de uma sessão na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Esse gesto eu utilizei para chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos ouvintes para situações que acontecem na nossa cidade. Então, em muitos momentos, a sociedade precisa contribuir para a construção da nossa cidade. No caso específico, era referente aos cuidados que todos precisamos ter em casa, na questão de deixar água parada por causa da dengue, que está tendo um surto bastante grande no Brasil inteiro, inclusive em Jaraguá do Sul e Santa Catarina. Bacana, vereador. Os vereadores mirins são estudantes do nosso município. Estão aqui conosco e farão alguns questionamentos para o senhor durante esse nosso bate-papo. Podemos começar? Claro. Então vamos lá. Assim como os vereadores mirins, o senhor também foi aluno e, segundo o vereador, tinha facilidade em algumas matérias, que não precisava nem prestar muita atenção. Era um aluno espoleta e lá da turma do fundão. Quem é que é da turma do fundão? Ah, perfeito. Vamos começar então sabendo um pouco mais sobre a sua infância. Quais eram as suas matérias preferidas na escola? Eu sempre tive muita facilidade com geografia, história, português. Não tinha dificuldade com matemática, mas detestava matemática. Nunca, e continuo até hoje, não tenho muita afinidade com a matéria, não. Vereador, agora começa a parte das perguntas feitas pelos mirins. Vamos começar então com o Miguel. Em quais escolas você já estudou? Oi, Miguel, eu estudei no evangélico. Daí eu saí do evangélico, que naquele período só ia até a 8ª série, nem sei se hoje chamam assim também. Aí eu fui para o Divina Providência e finalizei o ensino médio no Abdom Batista. Agora, quem fará a pergunta é a Esther. Nos corredores da Câmara, ouvi dizer que você guarda na lembrança uma espécie de vestibular no colégio onde estudava, em que a turma do fundão foi quem teve destaque. Pode explicar isso pra gente? Sim, naquele ano, foi o último ano que eu estava estudando, acabou tendo uma série de gincana educacional, vamos dizer assim, e eles iam eliminando as pessoas conforme o passar das etapas. E acabou que no final da gincana, o pessoal, a maioria que ficou entre os melhores colocados, vamos dizer dessa forma, foi o pessoal que estudava no fundão. Então, não eram matérias que tinham sido dadas há poucos tempos, como a gente tem a prova logo no final, era uma prova de conhecimentos gerais durante o ano todo, então realmente identifica que às vezes o que a gente está passando na sala de aula, está tendo a matéria, determina o conhecimento nosso mesmo, o que a gente busca em casa. Às vezes buscar o professor ele faz o papel de dar a matéria, indicar qual que é o caminho que a gente tem que seguir, e por isso que às vezes é mais fácil com aquelas matérias que a gente se identifica, porque ele vai pontuar, por exemplo, descobrimento do Brasil, uma matéria que eu gostava sempre, história. Então,
ela vai pontuar, vai falar quem que descobriu, as naus que vieram para cá, mas em casa a gente vai se aprofundar naquela matéria. A gente vai procurar ter mais conhecimento sobre aquelas matérias ou assuntos que temos mais afinidades. E isso vale também para questões do contexto atual. O que a sociedade está pedindo atualmente? Então, até sugiro, sempre busque informações de como que está o contexto atual. História é importante, geografia é importante, matemática é importante, mas as mudanças que podemos fazer na vida das pessoas podem ser analisadas e contextualizadas no agora. Vereador, e esse compartilhamento de conhecimento que o senhor acaba de fazer com os mirins, é importante que eles anotem e levem para a vida, porque na escola a gente aprende o que é necessário, mas durante toda a nossa vida nós precisamos aprofundar em alguns conhecimentos, em alguns estudos, mas que isso é feito fora da escola, seja em casa, seja em outros ambientes. Muito bacana a dica que o vereador trouxe. Vanessa, está pronta para a pergunta? Vereador, fiquei sabendo que havia o compartilhamento do lanche que você fazia na escola e que foi um período de amizades que você levou para a vida. Como era ser criança nessa época? Era ser criança naquela época. A gente vê hoje em dia com saudosismo, porque eu tenho filhos da idade de vocês, então a gente sabe que celular, computador é uma coisa muito atual na vida. A questão dos lanches era quase uma distribuição, cada um ia dando um pedacinho por outro e quando eu não levava, eu acabava aproveitando, dava mordida de um, mordida no outro para safar a minha vida. E a questão de amizades eu posso falar para vocês com muita tranquilidade. As amizades que vocês vão fazer agora, elas vão passar para a vida toda. Se vocês vão encontrar nesse período do colégio, nos estudos iniciais, aquelas pessoas que depois de 20 anos vocês vão encontrar e vai parecer que vocês falaram ontem, que tem uma conversa contínua. Vocês vão encontrar elas e vão falar o seguinte: meu, que saudade que eu tenho de você. Mas vai parecer, o assunto vai fluir, a conversa vai ser natural, porque você vai querer estar perto daquela pessoa. Então, realmente, às vezes a gente briga, discute, isso é com adulto, vocês também discutem com os amigos de vocês, mas podem ter certeza absoluta que essas amizades são as mais sinceras, não tem nada que busca interesse, não tem nada que alguém se aproxima de vocês porque quer alguma coisa. É uma amizade realmente de coração e é para ser levada para a vida toda. Podem ter certeza disso. Vereador, a Sara, nossa vereadora mirim, tem uma outra pergunta ainda sobre a época de criança. Na época que você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Caminhoneiro. O meu pai foi caminhoneiro, em um período ele teve caminhão. Meu sonho sempre foi ser caminhoneiro até perto dos 8, 9, 10 anos, por aí. Depois, naturalmente, igual a maioria dos rapazes, jogador de futebol. Mas esse é um mais clichê, mas caminhoneiro foi a minha primeira profissão que eu tinha interesse de ser. Vitor, temos uma pergunta para o vereador. Qual foi o seu emprego? O seu primeiro emprego? Quantos anos você tinha? Meus pais, eles tinham um comércio na minha infância. Então, desde os 8 anos, eles tinham uma loja. Então, já nos 8 anos, quando tinha períodos que tinham mais movimentos na loja, a minha mãe chamava para ajudar a fazer o pacote das roupas que eram vendidas. Hoje, a maioria das compras são colocadas em sacolas. Na época não existiam. Era literalmente um rolo de papel, colocava as compras dentro, era dobrado, daí passado durex. Primeiro foi esse emprego que eu iniciei trabalhando e com 16 anos aí eu fui trabalhar com meu pai na parte de almoxarifado, estoquista, na empresa que ele tinha. Aí depois teve uma sequência de empregos, de negócios que acabei participando. Quando aluno, o gosto pela disciplina de História fez que você despertasse o desejo pela formação em Direito. Mas você ficou bastante em dúvida com relação ao comércio exterior também.
Você chegou a exercer a formação em Direito? O Direito ajudou o seu exercício profissional? André, a faculdade de Direito, eu iniciei ela e eu digo o seguinte, Direito deveria ser iniciado os ensinamentos desde o fundamental, porque ele sempre vai te ajudar. Eu nunca acabei exercendo a profissão de advogado. Eu trabalhei em escritórios de advocacia, trabalhei no fórum, mas realmente a função como advogado, eu nunca cheguei a fazer a OAB, mas sou formado, eu tenho iniciado a formação em comércio exterior. Quando eu estava cursando Direito, eu tinha uma ideia em exercer a função de advogado, especializado em Direito Internacional. Então, acabei, naquele momento, já buscando comércio exterior, me aperfeiçoar na língua inglesa, então, para poder trabalhar. Por desencargo da vida, com o negócio da família, acabei tendo que optar pela profissão de advogado ou pelas empresas da família. Vereador, a Nicole está preparada para fazer uma pergunta para você. Vereador, você tentou lançar o seu irmão no mundo da política, mas acabou sendo convencido de que era mais qualificado. Conte para nós como foi o seu início no mundo da política. Eu não digo qualificado, eu digo assim, o meu irmão, ele realmente tem mais facilidade de tratar com as pessoas, ele é uma pessoa bastante simpática, e eu queria que ele fosse candidato, porque em determinado momento eu não encontrava opções que eu pudesse votar para vereador. Então, acabei ligando para ele, tentando convencer ele a entrar no mundo da política. Ele também faz curso de Direito, então fez o curso de Direito, então não creio que a parte qualificada. Ele falou, não, eu não quero, você está querendo que eu vá, então vai você. E estava numa reunião com outros amigos, e eles falaram, bom, Rony, tu intimou ele, então assume. Então, aí um colega meu, acabei falando na hora, tá bom, eu vou, o colega meu acabou pegando, na época só tinha o Facebook, escreveu no Facebook, já divulgou e já foi, aí não tinha mais como escapar. Quando as redes sociais eram bem diferentes do que é hoje, né, vereador? Bastante. Você destaca que não se arrepende de ter aceitado o convite para entrar na política, que é gratificante o trabalho realizado em prol da sociedade e que é preciso haver políticos comprometidos com a população. Então vamos continuar. Entre a nossa conversa, o nosso bate-papo, fique à vontade para tomar uma água, um café, vereador. Aqui o espaço é todo seu, junto com os mirins. Sara, vamos lá para a pergunta? Vereador, você pode nos destacar quais as suas prioridades com os trabalhos realizados como legislador de Jaraguá do Sul? Assim, Sara, o meu objetivo para Jaraguá do Sul e para toda a nação, seja como vereador ou como parte integrante da sociedade, é visar buscar alternativas para mudar o nosso futuro. É muito difícil a gente conseguir fazer projetos pelo legislativo que mudem ou que façam diferença para a sociedade agora. E também é muito difícil do vereador ou de qualquer parlamentar do legislativo conseguir identificar essas necessidades, porque cada pessoa vive numa realidade diferente. Então, eu tomo como opção, alguns projetos já apresentados na Câmara foram por indicação da sociedade. Porque às vezes a realidade que eu vivo, a realidade do meu bairro, não é a mesma de quem está no contexto geral. Então o vereador precisa ter uma preocupação sempre em poder analisar e entender, fora daquele convívio que ele tem, o que a população está necessitando. E às vezes é a parte mais difícil, porque essa necessidade da população pode ser alguma coisa que ele não ache tão importante. Só que aí que é o ponto. Nesse momento, ele precisa deixar o papel de vereador e se transformar em alguém, num elo integrante com a sociedade, com a população. E é essa forma que eu tento trabalhar todas as vezes. Às vezes apresento um projeto que posso não concordar de imediato, mas eu tento me aproximar daquela região que aquele morador vive, verificar a necessidade dele atual e real, e daí sim apresentar o projeto de acordo com o que a sociedade quer. Porque isso que é o principal.
O vereador não pode apresentar projetos pensando no que ele acha certo. Ele deve sempre buscar soluções que atendam toda a sociedade. Vereador, e esse ponto você sempre traz nas nossas entrevistas lá no TV Câmara, sempre depois das sessões, né? E você trouxe 2 exemplos nessas entrevistas que partiram dos munícipes de grupos de WhatsApp, de convívio com outras pessoas. Uma delas foi a instalação de bancos nos parques municipais, né, para que as pessoas possam descansar, e a outra, até mesmo os contadores regressivos nos semáforos instalados na nossa cidade. Mas, segundo você, o trabalho de vereador deve ser feito e pensado na população de coração aberto, pois somos passíveis a falhas. E já adentrando nesse aspecto, a Clara tem uma pergunta para você. Vereador Rony, quais são os seus maiores desafios enquanto vereador? Os maiores desafios são pessoais mesmo. Conseguir mudar essa visão que eu tenho numa esfera, numa bola que eu vivo na realidade, e conseguir entender as reais necessidades de cada pessoa. Um dos pontos que, por exemplo, foi colocado pelo André, além dessas questões do sinaleiro ou de outras, um outro projeto que veio, que é de uma realidade que um gerente de um mercado vive em Jaraguá, quanto ao desperdício de alimentos na cidade. Então, ele veio buscar alternativas, foi apresentado um projeto para que possibilitasse as empresas donas de restaurante, supermercados, poder doar produtos dentro do vencimento ou que forem manipulados na parte da cozinha, sem contato com outras pessoas, para pessoas mais carentes ou para entidades que estejam aqui. Então, é esse que é o papel. Talvez eu, como vereador, sem estar conversando com a população, eu não conseguiria identificar essa necessidade que alguns locais existem, seja num asilo, às vezes os bombeiros voluntários têm lá que precisam jantar, podem receber esse tipo de doação, casa de passagem em Jaraguá do Sul, são várias situações que a gente pode tentar trabalhar. Então, essa visão da sociedade trazer para o vereador a real necessidade do que a maioria das pessoas, às vezes, ou em determinadas comunidades buscam alternativas, é um papel difícil para o vereador, porque ele precisa sair daquela linha de pensamento que ele sempre está tendo e ampliar para poder encontrar a solução do que apresentam para a gente. Vereador, muito bom estar conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória de vida e, porém, nós queremos conhecer ainda mais. Já virou meio que uma tradição fazermos um bate-bola com os nossos entrevistados. Nós damos um tema e você pode responder com apenas uma palavra. Pode ser? Pode. Vereadores mirins, estão preparados? Sim. Então vamos começar. André. Cor. Azul. Signo. Áries. Direito ou comércio exterior? Direito. Turma do Fundão. Amigos. Educação. Essencial. Política. Compromisso. Amor. Sara. Futuro. Vocês. Vereador. E desta forma, encerramos mais um programa Fala Vereador. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco sobre a trajetória do vereador Rony. Queremos agradecer o vereador pela sua disponibilidade e gostaríamos então que o senhor fizesse as suas considerações finais no nosso programa de hoje. Pode ficar à vontade, falar sobre a sua trajetória e principalmente, eu acredito que no final do bate-bola, e esse é um ponto importante, que o vereador definiu como futuro os nossos mirins, né? Então vamos começar já por esse gancho. Eu acho que nesse momento não tem pouco que eu preciso falar sobre minha pessoa, sobre minha função como vereador. Eu gostaria de usar essas palavras finais realmente para conversar com vocês. Podem ter certeza que a gente escuta muitas vezes na rua, em todos os locais, que o Brasil não muda, que a população está precisando de auxílio, de atenção.
e realmente é verdade. Só que só vai mudar quando acontecer isso. Quando tiver adolescentes, alunos que resolvam sair de casa para procurar aprender, procurar conhecer política a fundo. E política não é somente aqui a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional. A política se faz em casa, se faz na aula, se faz na família. É conseguir apresentar propostas e ideias que às vezes o outro não concorde, mas você pode debater e contrapor com uma forma razoável, com uma forma justa e entender o ponto de vista do outro. Porque, como eu falei, às vezes a nossa visão, a nossa realidade não é uma realidade do outro. Então a gente precisa entender. E parabéns para vocês, porque, assim, podem acreditar, essa fagulha que o Joel lança na Câmara de Mirim, Jaraguá do Sul, algo que se expande. Vocês saem daqui passando para as outras pessoas, outros alunos, outros colegas de aula, ou mesmo em casa, a real necessidade de políticas sociais, políticas por povo. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês vão carregar para o resto da vida. Eu de coração espero que no futuro em casa eu possa estar escutando vocês falando da tribuna como vereadores eleitos, mas independente disso, o papel que vocês fazem contribuindo para o futuro político de Jaraguá do Sul e do Brasil é algo que não tem preço. A função de vocês é mais importante, na minha opinião, do que a função que eu exerço atualmente. Porque eu penso que o futuro pode ser mudado. O presente é um pouco mais difícil, mas o futuro vocês podem mudar. Como é importante ouvir um vereador que pode compartilhar todo esse conhecimento, inspiração e pensando no futuro. Como o vereador disse, nós estamos no presente, valorizando o nosso passado, mas nós precisamos agir hoje para o futuro de quem vai chegar e ocupar os nossos lugares. Então, vereadores mirins, como eu falei lá no início, anotem mais essa dica que o vereador acabou de dar no nosso bate-papo. E você, telespectador que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Lembro que todos os programas Fala Vereador encontram-se nas nossas redes sociais. Aproveite para curtir, deixar o seu recado, sua pergunta e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo Fala Vereador!